Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Bionde e eu vou levar você para pertinho de todas as informações do Vasco nessa segunda-feira. E olha só, hein, mercado agitado, proposta na mão. A gente vai falar sobre essa semana decisiva do Vasco, né? Uma semana muito decisiva para a parte organizacional e muito mais, hein? Exatamente, o Vasco observando aí jogadores em ascensão no mercado sul-americano. Vamos falar muito sobre esse assunto. Vamos falar também sobre outros assuntos muito importantes, né? Referentes ao Vasco, que treina na manhã dessa segunda-feira no CT Moacir Barbosa, visando o jogo contra o São Paulo nessa semana, na próxima quinta-feira, dia 12. Jogo importante para o Vasco respirar no Campeonato Brasileiro. Está muito próximo ali da zona do rebaixamento e o técnico Fernando Diniz procurando aí ajustes para essa equipe. Você do outro lado não perde nada, é claro, então eu peço para você deixar o seu like para dar aquela moral e, claro, correr ali nos comentários sempre para deixar a sua opinião, porque a sua opinião nesse vídeo hoje é muito importante. Nós vamos falar sobre a saída iminente de Dimitri Payet. O francês vai embora, hein? Acabou pro Payet no Vasco, acabou. Fim da novela, fim do momento Payet no Vasco. O Vasco já comunicou à CBF o fim do contrato de Dimitri Payet. Então a sua opinião vai ser muito importante nesse vídeo, porque vamos falar muito sobre vários assuntos e você do outro lado é o nosso convidado especial. Enfim, tem polêmica também com o Carlos Amodeu, hein? Vamos falar bastante sobre isso. Então corre ali e deixa o seu like, beleza? Lembrando, se você não é inscrito, dá uma olhadinha aqui, ó, clica no botãozinho inscrito, inscreva-se. E outra, você quer comprar a sua camisa do Vasco, bezutesportes.com.br. O link eu deixo aqui no primeiro comentário fixado, o link para você clicar e já adquirir a sua. Lembrando, se você adquirir 2 camisas, o canal aqui vai te dar mais uma, é isso mesmo. Você ganha mais uma extra através desse link aqui que está no primeiro comentário fixado. Então, a oportunidade de você aí fechar com chave de ouro as suas camisas do Vasco. Já completa a coleção logo, né? Tem aquelas retrôs muito legais. bezutesportes.com.br, o link no primeiro comentário fixado. Sem mais delongas, como temos muitos assuntos hoje, solta a vinheta, bora pro vídeo. Proposta na mão, hein? Novo diretor executivo essa semana deve ser anunciado. Mercado da bola. Vamos falar bastante sobre as últimas movimentações de mercado e muito mais. Tá preparado para o adeus do Dimitri Payet? A gente vai falar sobre ele. E polêmica com o Carlos Amodeu, que é o CEO da Vasco SAF, que hoje é diretor executivo de futebol, numa forma muito de adaptação, né? Tá sendo adaptado ali. Vamos falar bastante sobre isso, porque o Vasco treina hoje pela manhã no CT Moacir Barbosa, visando o jogo contra o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. O técnico Fernando Diniz busca ajustar essa equipe, né, um período longo agora de treinamento, para encontrar uma equipe ideal para voltar, né, a jogar futebol, jogar bem, como jogou contra o Fortaleza em São Januário. O jogo é difícil, contra a boa e qualificada equipe do São Paulo no Morumbi, mas nada que seja impossível. O Vasco teve um período, como o São Paulo também, para treinar nessa data FIFA e vamos ver como que vai ser nesse trabalho a longo prazo. O Diniz precisa de um trabalho a longo prazo para aplicar sua metodologia. Então, quanto mais tempo de trabalho pro Diniz e para as equipes do Diniz, melhor. Enfim, vamos ver como que vai proceder. O Vasco encara o São Paulo no próximo dia 12, dia dos namorados, quinta-feira, no Morumbi. Olha só, vamos falar aqui sobre mercado da bola. O mercado tá agitado, né? O Vasco de olho em jogadores em ascensão no mercado sul-americano, mas observa também alguns clubes de olho em seus jogadores. O caso o Peñarol do Uruguai quer Maurício Lemos. É isso mesmo, o Peñarol está de olho no jogador que está praticamente em fim de contrato com o Vasco, né? Tem contrato até o final dessa temporada e observa o mercado uruguaio, que tem ali o seu princípio de carreira, o início da sua carreira, com o Peñarol, observando a situação do jogador. Maurício Lemos ainda não foi titular absoluto no Vasco, não teve aí uma situação de titularidade, nem de sequência de jogos por conta de lesões, e não é hoje um jogador indispensável. Então, observando isso, o Vasco pode até ir no mercado na busca de outro zagueiro, caso o Peñarol consiga aí ou faça uma proposta por Maurício Lemos, zagueiro uruguaio vindo, né, do Atlético Mineiro. O jogador ainda não fez uma sequência de jogos, né? A esperança do torcedor é que esse período longo de preparação faça com que o Maurício Lemos retorne aí aos gramados em boas condições. Vamos ver como que vai proceder essa questão, tá? Porque não é muito simples, não.
Bom, falando sobre mercado da bola, o Vasco observa o mercado e mira o volante de apenas 20 anos do Tigre da Argentina. Exatamente, o jogador estava no Vélez nas categorias de base, foi para o Tigres 2 e agora está no Tigre da Argentina no elenco principal em ascensão. Começou a jogar futebol, né? Disparou essa temporada, vem jogando muita bola, o primeiro volante nato ali, consegue também ser um meia central, né, saindo para jogar, muito parecido com o Juan Sforza. Eu tô falando do Lorenzo Scipione, é isso mesmo, Lorenzo Scipione, que também tem nacionalidade italiana, jogador do Tigre da Argentina. E ó, vou falar um negócio para você, hein? Tem contrato até o final do ano que vem. O valor hoje estipulado de mercado dele é cerca de 3,5 milhões de euros, jogador que disparou, tá em ascensão nessa última temporada. Vamos ver como que vai ser aí o Vasco buscando reforços para esse setor, né? Que é um setor, para mim, defasado, mas que tem muitas sobras. Ah, mas como assim? Primeiro volante só tem o Hugo Moura. Segundo volante temos muitas opções. Paulinho, Jair, Sforza, Tietê. Então tem muitos jogadores para uma certa posição e pouquíssimo para apenas uma ali, que é o primeiro volante. Vamos ver se o Vasco vai avançar na contratação de jogadores para esse setor. Olha só, falando sobre mercado da bola, o adeus de Dimitri Payet. Acabou, torcedor. O Vasco e o Dimitri Payet desfazem esse relacionamento, né, tóxico muitas das vezes, mas muito carinhoso também a maioria deles, né? O Payet nunca deixou de agradecer o torcedor vascaíno pós os jogos de derrota ou vitória, sempre aplaudiu o torcedor, sempre foi um entusiasta ali da torcida do Vasco. Ajudou em algumas partes, não ajudou em outras, e agora encerra o seu ciclo com o Cruz Maltino após várias polêmicas, né, extracampo envolvendo a Larissa Ferrari. Hoje o Dimitri Payet dá adeus ao Vasco, né? Não pela porta dos fundos e nem pela porta da frente. Será um adeus com algum tipo de... faltou mais alguma coisa, faltou pouco mais do Dimitri Payet. Obviamente nós sabemos da idade do jogador, mas a torcida vascaína, ela consegue, né, sentir falta de algo que não existiu, que poderia ter existido com o Dimitri Payet. A esperança do torcedor do Payet desabrochar no Vasco era muito grande, porque é um jogador de alta qualidade, né? Enfim, o adeus de Payet iminente. O Vasco já comunicou a rescisão contratual para a CBF e o Payet não joga mais com a camisa Cruz Maltina. Eu queria saber a sua opinião. Vai lá nos comentários esse adeus de Dimitri Payet. Olha só, outra coisa que eu queria falar com você aqui. A segunda coisa, o Vasco tem proposta na mão de Mário Branco. O Carlos Amodeu apresentou, né, uma proposta ali para o Mário Branco, que é um diretor executivo que estava no Fenerbahçe, e a gente observa, né, que essa negociação pode avançar a qualquer momento. A proposta já está nas mãos e o Mário Branco hoje é um dos dirigentes diversificado, né, bem versátil, de um mercado mais alternativo, de países menores ou de menores expressões na Europa, que fazem, né, uma criatividade acontecer diante de um mercado tão defasado e diante de um mercado tão valorizado, né? Então, vamos ver como que vai ser essa proposta na mão de Mário Branco, dirigente ex-Fenerbahçe. Acabou o contrato agora dele no dia 2 de junho. Bom, queria saber a sua opinião. Vai lá nos comentários. Rapaziada, então é isso, né? O Carlos Amodeu entregando esse projeto na mão do Mário Branco. A gente vai ver como que vai proceder. O Vasco deve anunciar um diretor executivo essa semana. Lembrando que o coordenador do Identidade Vasco, né, um grupo político, ele acusa o Amodeu de ter falado que não seria o fim do mundo se o Vasco não caísse, que o Vasco caísse para a Série B. Tipo assim, se cair não foi o fim do mundo. Enfim, eu não tenho muita informação sobre isso, a gente vai apurar para trazer para vocês numa outra oportunidade. Queria agradecer a sua presença aqui, um forte abraço, saudações vascaínas, daqui a pouco eu volto com mais informações. Valeu!